Você já parou para pensar que a fé, em vez de ser um refúgio, é, na verdade, uma prisão psicológica? Que a crença em um poder superior não é um ato de devoção, mas uma peça central em um teatro de horrores que drena sua capacidade de pensar e agir. Mikhail Bakunin, o gigante russo do anarquismo, não hesitou em lançar essa acusação incisiva, que ecoa como um grito de revolta contra a opressão. Religião é o teatro do medo que molda a mente humana. Esta frase não é apenas uma denúncia, é um manifesto que desmascara as estruturas de poder por trás da fé, a natureza da autoridade clerical e a própria essência da submissão religiosa. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente de Bakunin e desvendar as camadas de crítica social e filosófica que sustentam essa devastadora acusação. Prepare-se para questionar o inquestionável e para ver a fé sob uma luz que muitos preferem ignorar. Este conteúdo não é um ataque à sua fé, mas um convite à lucidez e à análise crítica das narrativas que moldam nossa compreensão do divino e do humano. É uma denúncia das contradições e da inação que, muitas vezes, são justificadas em nome da fé. Contextualização da vida de Mikhail Bakunin. Mikhail Alexandrovich Bakunin nasceu em 30 de maio de 1814, na pequena cidade de Priamukino, na Rússia Imperial. Filho de uma família aristocrática, cresceu cercado de privilégios, mas também de inquietações intelectuais. Desde jovem, demonstrou aversão à autoridade e profunda compaixão pelos oprimidos. Iniciou sua vida adulta na carreira militar, mas logo a abandonou para se dedicar à filosofia e à política, mergulhando em ideias que desafiavam o poder czarista e o dogma religioso que sustentava o Império Russo. Ao longo da vida, Bakunin tornou-se uma figura incômoda para governos e igrejas. Preso e exilado várias vezes, foi um nômade intelectual que percorreu a Europa pregando a insurreição contra toda forma de dominação. Viu de perto a miséria causada pela desigualdade e concluiu que a verdadeira servidão humana não estava apenas nas cadeias físicas, mas também nas mentais, criadas pela fé e pela obediência cega. Para Bakunin, a religião era a mais antiga e eficaz ferramenta de poder, moldando o medo e o conformismo. Ele via a fé institucionalizada como um espelho do autoritarismo político. Ambas prometiam segurança em troca da liberdade. Sua visão era materialista e libertária, e sua vida, uma constante tentativa de transformar o pensamento em ação. Foi perseguido, caluniado e chamado de demônio por seus opositores, mas tornou-se símbolo da luta contra a servidão espiritual e política. Bakunin viveu e morreu como acreditava, em rebeldia. Sua trajetória foi marcada pela recusa em se curvar a qualquer autoridade. Mais do que um teórico, foi um exemplo vivo do que significa desafiar o poder em todas as suas formas. Sua vida foi o manifesto da rebeldia. Principais obras de Mikhail Bakunin. Deus e o Estado. Nesta obra, Bakunin expõe sua crítica mais contundente à religião. Ele argumenta que a ideia de Deus é a negação da liberdade humana, pois coloca a razão e a moral sob o domínio de uma vontade divina. O livro desmonta o discurso teológico e denuncia o papel da fé como instrumento de controle. Para ele, quanto mais o homem acredita em Deus, menos acredita em si mesmo. A liberdade, portanto, exige a abolição da divindade. Estatismo e anarquia. Aqui Bakunin volta seu olhar ao poder político. Ele denuncia o Estado como um sistema que transforma o cidadão em súdito, reproduzindo na terra o mesmo autoritarismo que a religião impõe no céu. O texto é uma defesa apaixonada do anarquismo coletivista, que busca uma sociedade baseada na cooperação voluntária e na igualdade real. É também uma crítica direta ao autoritarismo marxista, mostrando que a ditadura, mesmo que proletária, continua sendo ditadura. O Império Knuto-Germânico e a Revolução Social. Nesta análise dos efeitos da Guerra Franco-Prussiana, Bakunin revela como as potências europeias usavam o nacionalismo e a religião para mascarar seus interesses de dominação. Ele propõe uma revolução social e internacionalista, sem fronteiras nem deuses, onde a humanidade pudesse se libertar das estruturas que sustentam o medo e a obediência. A obra é um chamado à destruição das hierarquias políticas e espirituais que aprisionam o homem. Essas obras consolidaram Bakunin como um dos pensadores mais radicais e lúcidos do século XIX. Ele não buscava reformar o sistema, mas destruí-lo desde suas fundações. Sua mensagem continua ecoando: não existe liberdade verdadeira enquanto o homem adorar qualquer forma de poder, seja ela um trono ou um altar.
Principais pontos de reflexão. A transferência da razão, a projeção do poder no além. Bakunin afirmava que a crença em Deus é o ato supremo de abdicação da razão humana. Ao atribuir onisciência e poder absoluto a uma divindade, o homem transfere para o céu a própria capacidade de pensar e criar. Isso se reflete em séculos de submissão intelectual, onde o conhecimento era censurado e os questionadores, punidos. O caso de Galileu Galilei é emblemático, obrigado a negar suas descobertas para não desafiar a verdade divina. O teatro do medo começa quando a mente se ajoelha diante da autoridade invisível e renuncia ao uso da própria razão. O medo como alicerce da fé, o terror como ferramenta de controle. A religião aprendeu a transformar o medo em instrumento de poder. A ameaça do inferno, do juízo final e da ira divina foi usada para domesticar consciências. Na Idade Média, o terror do pecado sustentava a autoridade da Igreja sobre reis e plebeus. O medo da excomunhão bastava para silenciar qualquer voz de contestação. Bakunin via nesse mecanismo o verdadeiro chicote espiritual da humanidade, a fé nascida do pavor. Quando o medo é o fundamento da crença, o crente não busca a verdade, busca segurança. O inferno se torna o palco onde a liberdade morre. A aliança profana, o Estado e a Igreja como cúmplices. Ao longo da história, o trono e o altar caminharam lado a lado. O Estado precisava de legitimidade, e a Igreja, de poder. A coroação dos reis franceses pela Igreja Católica, a bula Inter Caetera que justificou a colonização e a escravidão em nome de Deus, ou ainda a aliança do czarismo russo com a ortodoxia cristã são exemplos da cumplicidade entre fé e poder. Bakunin via nessa união uma simbiose mortal. O poder político oprimia os corpos, o poder religioso, as almas. O teatro do medo é mantido por esses dois atores que dividem o mesmo palco. A paralisia da ação revolucionária, o foco na vida após a morte. A promessa de recompensa celestial sempre foi o anestésico das massas. Enquanto sofrem, acreditam que serão compensadas no paraíso. Essa ideia serviu para justificar séculos de desigualdade e resignação. Escravos africanos nas colônias eram ensinados a aceitar sua dor como cruz divina, esperando por justiça após a morte. Bakunin denunciava essa estratégia como uma forma de neutralizar a revolta. A religião glorifica o sofrimento e adia a libertação, tornando o paraíso uma desculpa conveniente para manter o inferno na terra. A negação da ciência e da evolução, o dogma contra o conhecimento. A religião institucional combateu a razão sempre que ela ameaçou seus dogmas. Do julgamento de Giordano Bruno, queimado vivo por defender o infinito do universo, as campanhas modernas contra o ensino da evolução nas escolas, o padrão é o mesmo, o medo de perder o monopólio da verdade. Bakunin via a ciência como a luz que rompe o teatro das sombras religiosas. Enquanto o dogma exige fé cega, a ciência exige dúvida. O conhecimento liberta, e por isso é perigoso para qualquer poder que se alimenta da ignorância. A fé cega é o véu que encobre o progresso. A moralidade imposta, a dependência da ética à autoridade. A moral religiosa não nasce da reflexão, mas da obediência. A pessoa não age por consciência ética, e sim por temor do castigo ou desejo de recompensa. A história está repleta de exemplos de atrocidades cometidas em nome de Deus. Cruzadas, inquisições e perseguições a hereges foram justificadas como atos de fé. Para Bakunin, essa moral baseada na autoridade é desumana, pois substitui o julgamento moral pelo cumprimento de ordens divinas. A ética verdadeira nasce da liberdade interior, não da submissão a mandamentos. Uma moral sem liberdade é apenas servidão com aparência de virtude. A criação da servidão voluntária, o amor pela corrente. Bakunin via com espanto como o oprimido aprende a amar a própria opressão. A fé transforma a submissão em devoção. Fiéis que defendem líderes corruptos ou instituições abusivas acreditam estar praticando virtude. Durante séculos, mulheres foram ensinadas a se submeter aos maridos como ao Senhor, e povos inteiros aceitaram miséria e exploração como parte do plano divino. O teatro do medo cria o paradoxo da servidão voluntária. O escravo agradece por suas correntes e teme a liberdade. O mais eficiente dos cárceres é aquele em que o prisioneiro acredita estar salvo. A destruição da liberdade, o imperativo anarquista. Para Bakunin, a libertação humana só é possível quando se destrói a ideia de uma autoridade divina.
Sua célebre frase "se Deus existisse, seria necessário aboli-lo" resume essa convicção. A crença em um mestre celestial legitima todos os mestres terrenos. Revoluções políticas fracassam quando mantêm intacto o poder espiritual. Por isso, Bakunin defendia uma revolução total, social, moral e intelectual. O teatro do medo só termina quando o homem reivindica o papel de autor da própria história. A liberdade começa quando Deus deixa de ser o diretor do espetáculo. Análise da frase. Religião é o teatro do medo que molda a mente humana. Esta frase de Mikhail Bakunin é uma metáfora poderosa que encapsula sua visão anarquista e materialista da religião como uma ferramenta de controle psicológico e social. O termo teatro do medo sugere que a religião é uma performance cuidadosamente orquestrada, utilizando elementos dramáticos, como o inferno, o pecado e o juízo final, para instigar o medo, assim, manipular a mente humana. O verbo moldar indica um processo ativo e coercitivo de formação da consciência, onde a religião não apenas informa, mas deforma a capacidade natural do ser humano de ser livre e autônomo. Bakunin denuncia a religião como uma estrutura que se beneficia da fragilidade humana, transformando o medo existencial em obediência e submissão a autoridades terrenas e celestiais. A frase é um chamado à desmistificação, um convite a reconhecer a religião como uma construção social e psicológica que deve ser desmantelada para que a verdadeira liberdade desperte. Ponto de vista. A provocação de Mikhail Bakunin, vinda de um dos maiores defensores da liberdade radical, é mais relevante do que nunca. Em um mundo onde o medo ainda é uma moeda de troca política e social, sua crítica nos força a questionar. O teatro do medo religioso ainda é eficaz em desviar a atenção das injustiças sociais e econômicas do presente? A promessa de uma recompensa celestial ainda paralisa a ação e a revolta contra a opressão terrena? A moralidade imposta pela religião impede o desenvolvimento de uma ética autônoma, baseada na razão e na solidariedade humana? A aliança entre o poder religioso e o poder político ainda utiliza o medo para manter a humanidade em um estado de submissão voluntária? Como podemos desmantelar o teatro do medo e promover uma cultura de autonomia intelectual e liberdade radical? Essas perguntas não são blasfêmia. São um grito por honestidade intelectual. São um convite a separar a espiritualidade genuína da embalagem cultural que a contém, e a exigir que a fé seja iluminada pela verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Até o próximo vídeo.